Um antigo canal de música que recebia basicamente vídeos feitos de qualquer forma, hoje é simplesmente um dos maiores e mais relevantes canais de finanças do Brasil. De quem eu estou falando você já sabe, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre ele de uma forma diferente. Nesse conteúdo eu vou te apresentar toda a parte importante da história dele para chegar onde chegou e as maiores lições de vida que podemos pegar dessa trajetória. Eu vou compartilhar contigo todos os maiores ensinamentos sobre riqueza que eu aprendi com ele e que me fizeram mudar a forma como eu vejo o dinheiro. Eu vou te mostrar os 3 pilares do enriquecimento, que são aquisição, administração e multiplicação de recursos, baseando-me nos ensinamentos dele. E o mais importante de tudo, vou te falar o porquê dele ser para mim o pai da riqueza brasileira. Claro, se você dormiu até esse momento do vídeo, eu estou me referindo a ele, Eduardo Fittberg, um jovem de 37 anos que é o criador do canal Primo Pobre. Em meados de 2020, um cara formado em música que ama ensinar tinha o YouTube como hobby, algo que ele fazia com o intuito de ajudar, mas que não tinha basicamente a intenção de viralizar e ficar conhecido. Se formos lá no canal do Primo Pobre, veremos que lá atrás tinha um vídeo sobre vários assuntos que hoje não tem nada a ver com o que ele fala no seu canal. Mas como que um cara que certa vez em um podcast contou que na sua vida nunca ganhou um salário maior do que 3 mil reais, teve uma virada de chave na sua vida para começar a falar sobre finanças. Então, como eu não tenho formação em outras coisas, eu vou ensinar sobre música. E lá, nesse canal, que tinha 30 seguidores, eu postava vídeos aleatórios. Então, olha, gente, eu descobri como é que você faz pra montar uma tomada. Olha, gente, eu descobri uma técnica aqui pra você alargar um sapato que tá apertado na ponta, né? Então, não tem segmentação nenhuma aquele canal, né? Aí, um dia, em novembro de 2020, eu descobri como você faz para amortizar um financiamento. Aí eu cheguei do trabalho cansado, né? Eu tinha trabalhado o dia inteiro. Falei, vou gravar um videozinho aqui sobre isso, que vai que ajuda aí umas 10, 20 pessoas aqui. Meus vídeos tinham 10 views, sim, 15 views, né? Aí eu cheguei em casa, nem eu falo, né, que se eu soubesse que o vídeo ia viralizar, pelo menos eu tinha penteado o cabelo, né? Mas não, aí você vê o vídeo horroroso lá, tipo camisa feia, caramba. Aí eu botei o celular lá e falei, galera, eu quero ensinar sobre amortização e tal, e blá blá blá. Aí ensinei o vídeo, deve ter uns 8 minutos, postei e deixei lá, expectativa nenhuma, né? Aí passou um tempo, eu voltei lá no canal, deixa eu ver como é que tá aquele vídeo lá. Aí tava com tipo 100 mil views. Lá no canal do Eduardo, a gente viu conteúdos que iam desde pregações até a ele tocando instrumentos musicais. Mas se formos olhar bem, depois de muitos vídeos, muitos mesmo, a gente chega em um conteúdo que inclusive o Primo falou que foi a sua virada de chave. Que é esse aqui, como quitar um financiamento de 30 anos em 3 anos mesmo sendo pobre. Ou seja, nessa pequena história do Primo Pobre já vimos 3 coisas importantíssimas e essenciais para você que assim como eu busca ser bem sucedido em todas as esferas da sua vida. Terceira, busque fazer o bem. Você pode perceber que nos vídeos do Primo Pobre ele sempre quer ajudar a quem está assistindo, fazendo com que o resultado que ele consiga seja apenas a consequência daquilo que ele já faz naturalmente. Tanto que você viu no corte que eu deixei do podcast dos Irmãos Dias, que ele mesmo, quando descobriu como quitar um financiamento mais rapidamente, decidiu mostrar para as outras pessoas como fazer isso também. Resultado? Hoje, mais de 8 milhões de visualizações nesse mesmo conteúdo. Segunda lição, seja autêntico. Quantas pessoas você conhece que demonstram ser algo na internet, mas que existem relatos de pessoas dizendo que é só um personagem ou pessoalmente não tem nada a ver com isso? Bem, no caso do Primo Pobre, pela forma como ele fala, já dá pra perceber que ele transmite o seu verdadeiro ser, sem esconder de ninguém como ele pensa e quais são as coisas que ele considera certas e erradas. Será que se ele não fosse autêntico, o canal dele iria ter tanto sucesso? Primeiro, agregue valor verdadeiro para as pessoas. Ainda falando sobre aquele corte que mostrei da participação dele no podcast dos Irmãos Dias, ele fala que basicamente, sempre que descobriu uma coisa que podia ajudar as pessoas, ia lá e gravava um vídeo. Assim, quando ele descobriu que dava pra aumentar a velocidade de pagamento de um financiamento, pagando mais parcelas de uma só vez, ele foi lá e fez um vídeo sobre isso. Já imaginou se ele não tivesse essa vontade de agregar valor para as pessoas, como seria para o canal dele ter o sucesso que teve? Quanto tempo demoraria para isso acontecer? Isso eu não posso te responder, mas eu posso te dizer que aprendi ensinamentos com o Primo Pobre que me fizeram mudar a forma como eu vejo o dinheiro e entender de uma vez por todas que eu não devo trabalhar para o dinheiro, mas sim fazer o dinheiro trabalhar para mim. Essa sacada que eu acabei de falar eu já tinha aprendido com o Robert Kiyosaki, mas com o Eduardo eu fixei isso ainda mais em minha mente. E calma, nós estamos apenas começando. Pega um papel e uma caneta e se inscreve no canal e anota aí os melhores conselhos financeiros que aprendi com o Primo Pobre que podem ser o ponto de partida para uma mudança na vida financeira de qualquer pessoa. Primeiro, princípios são universais. Você não precisa concordar nem acreditar na Bíblia, mas tem um versículo lá em Lucas 6:38
que diz: dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos será dada, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Essa lição eu peguei simplesmente olhando de fora o que aconteceu com o primo pobre. A simples ação dele gravar um vídeo ensinando para as pessoas o que ele tinha acabado de aplicar na vida dele e que tinha surtido um resultado positivo foi o ponto de virada de chave da sua carreira. Mesmo sem nenhuma formação financeira, por simplesmente ajudar as pessoas com uma informação valiosa, ele conseguiu um resultado absurdo. Será que não somos capazes de fazer o mesmo? Eu te faço um desafio. Crie um conteúdo para o YouTube ensinando algo de forma genuína para as pessoas. Tem de ser ensinando a resolver um problema que você já resolveu. Após fazer esse vídeo, coloque uma boa capa e um bom título nele e publique no YouTube. Assim que você fizer isso, comenta o que achou da experiência de transbordar conhecimento na vida das pessoas aqui nesse vídeo. É óbvio que explodir de primeira é quase impossível, mas esse sentimento de ajudar as pessoas genuinamente, ele é único. Outra lição importantíssima que aprendi com o primo pobre foi: a questão não é saber se você tem dinheiro para pagar a parcela do produto, é você ter o dinheiro mais do que suficiente para pagar o produto à vista. Caso contrário, não compre. Muitas pessoas, quando vão comprar algum produto, se preocupam em saber quanto fica o valor do produto parcelado em 10, 11 ou até mesmo 12 vezes. E eu sei que, parece ser uma coisa interessante de se fazer, mas a não ser em caso do produto que tu vai comprar ser para trabalho, você estará fazendo uma burrice. Parcelamento nada mais é do que um empréstimo que tu faz de certa forma, porém com uma facilidade maior de ser conseguido. E essa facilidade maior para conseguir comprar coisas no crédito pode acabar te afundando de maneira inexplicável. Eu particularmente tenho comigo uma regra que se eu não tenho dinheiro para comprar 10 vezes um produto à vista, eu não comprarei. É uma forma que eu tenho de administrar meus recursos. E falando em recursos, a terceira lição importante que aprendi com o primo pobre é: faça as coisas do jeito que der e da forma correta. E estudando um pouco os conteúdos do grande Eduardo, eu peguei esse insight de fazer as coisas que precisam ser feitas com as ferramentas que eu tenho. Por exemplo, suponhamos que eu não sei nada de edição de vídeo hoje e quero começar nesse mercado. Se eu não tenho celular nem conexão com a internet, o primeiro passo é conseguir um e depois o outro. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu tô vivo e tô saudável, eu preciso trabalhar em algo. Tenho disponibilidade de tempo? Então eu posso trabalhar vendendo produtos na rua, como brigadeiros e paçocas, ou trabalhar como servente de pedreiro, ou qualquer serviço que me renda uma diária, como as pessoas chamam. Claro que você sempre deve escolher o caminho certo, o caminho do bem. E isso eu aprendi com o primo pobre quando eu vi em um vídeo ele falando algo mais ou menos nesse sentido. Se você é pobre, quebre o seu cartão de crédito. Não use ele. Foque em pagar as coisas à vista. Eu interpreto o que ele falou nesse trecho da seguinte forma, seguindo o exemplo de que tem uma pessoa pobre que está em dúvida de qual cartão de crédito escolher. Se você não tem condições de pagar algo no valor cheio, pra que quer parcelar? É para uma necessidade extrema? Você vai precisar mesmo desse produto ou só quer para dizer que tem? Nesse exemplo, o cartão de crédito poderia ser apenas mais uma complicação na vida dessa pessoa com poucos recursos financeiros que poderia acabar arrumando mais problemas ainda. Assim, hoje, quando eu vou fazer algo, eu sempre penso: qual a forma mais simples possível de fazer isso que vai me gerar o maior resultado possível? Eu pego esse plano e coloco em prática consistentemente até dar certo, assim como o próprio Eduardo fala que a gente deve ter foco naquilo que buscamos. Esse foco deve estar também atrelado aos 3 fundamentos da riqueza, que são a aquisição, a administração e multiplicação de recursos, basicamente o tema central desse canal aqui. E quando a gente fala de aquisição de recursos, as formas que eu citei foram a prestação de serviços, venda de produtos na rua e qualquer coisa do bem que te gere renda. Em relação à forma de administração dos recursos, o que eu aprendi da filosofia do Eduardo foi: enxugue ao máximo os seus gastos, cuide dos seus custos e invista todos os meses. Para você que não sabe a diferença entre custo e gasto, é basicamente assim: o custo é aquilo que parte de algo que te gera um resultado, que te gera um retorno de uma forma ou de outra. Já o gasto é aquilo que basicamente tu vai pagar, mas tu não vai ver retorno nenhum naquilo. Agora, quando a gente fala de multiplicação de recursos, que eu meio que aprendi com o Eduardo, ela vem da seguinte maneira: você vai aumentando o aporte financeiro que faz todos os meses e, consequentemente, os seus rendimentos irão aumentar. Inclusive, primo pobre, comenta aqui abaixo se esses fundamentos estão de fato alinhados com aquilo que você acredita e concorda que seja o melhor para uma pessoa comum fazer da vida. Isso foi o que eu aprendi contigo e gostaria muito de saber se estou certo de acordo com aquilo que você acredita. Na verdade, eu torço para que tu esteja assistindo esse vídeo, porque seria uma honra para mim. Mas você que está assistindo até agora provavelmente está esperando eu falar o porquê de, para mim, o Eduardo ser o pai da riqueza aqui no Brasil. Quando nós falamos em recurso financeiro, pensa comigo aqui, ó. É mais fácil fazer um orçamento para construir uma casa para uma pessoa milionária ou para alguém que tem 10 mil reais disponíveis para investimento? Pois é, não é qualquer um que é capaz de entender a realidade das pessoas aqui no Brasil. E o primo pobre, desde o início, é o cara que conversa com as pessoas que estão sem instrução nenhuma de como gerir seus recursos financeiros e ensina a todos eles coisas que podem surtir uma transformação real em suas vidas. Eu não estou dizendo aqui que o trabalho das outras pessoas do nicho de finanças é ruim, pelo contrário, eu admiro o trabalho de todos eles que eu conheço, mas
é que quando o assunto é falar com um público que está começando do 000 de verdade, no mundo das finanças, o Primo Pobre faz isso com uma excelência única. E essa excelência faz com que as pessoas consumidoras do seu conteúdo e que colocam em prática suas dicas consigam um resultado, evoluam nas suas vidas e avancem na vida, passando a acompanhar outras pessoas do mesmo nicho de finanças. Ou seja, eu vejo o Primo Pobre ensinando meio que o nível 1, o mais essencial de todos, de como se deve lidar com as finanças. E esse nível 1 surte muito resultado. Não à toa ele tem inúmeros comentários positivos nos seus vídeos. E além de tudo, a partir desses ensinamentos é que possibilita a pessoa que o assiste ir aos próximos níveis. Quais são esses próximos níveis? Bom, o Primo Pobre mesmo já falou que ele ensina finanças para pessoas pobres. Se liga. A gente tem um público. Eu falo pra pobre. Mano, mas eu sou rico. O problema é teu. Eu falo pra pobre. Resumindo, depois que a pessoa tem resultados com os ensinamentos do Primo Pobre, ou ela permanece consumindo só os conteúdos dele, ou passa para um próximo criador de conteúdo que fala de coisas que o Eduardo ainda não fala. É claro que eu estou aqui tentando te fazer entender que eu vejo o trabalho do Eduardo aqui no Brasil hoje como um dos mais essenciais que nós temos. Quando eu digo que você assistir ele depois pode ir para outro criador de conteúdo, é só se você quiser, porque tem assuntos que o próprio Eduardo ainda não falou sobre. Então, para entender sobre eles, você teria que buscar em outras fontes. Mas eu falo por mim. Hoje, dos top 10 criadores de conteúdo que acompanho, um deles é o Eduardo. Eu tenho ele como uma das minhas fontes inspiracionais e essenciais de conhecimento financeiro. Aliado a isso, eu faço o que eu recomendo você também a fazer. Eu junto o que aprendo com o Eduardo com o conhecimento que absorvo de outros criadores de conteúdo do mesmo nicho. Assim, conseguindo ter meio que o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Mas essa dica pode não servir a todo mundo, afinal cada um está em uma situação de vida diferente. Mas ao Eduardo do canal Primo Pobre eu deixo o meu muito obrigado pelos conteúdos criados. Eu admiro muito os ensinamentos financeiros dele e o trabalho que faz no seu canal, que vou deixar junto com as referências desse vídeo e materiais que eu utilizei no primeiro comentário fixado. E falando em comentário fixado, quero deixar claro que se você está em busca de formas de construir uma renda, ganhar dinheiro, sendo o seu próprio patrão, ou seja, empreendendo, vou deixar um vídeo aqui do canal com as maiores tendências de negócios com alto potencial de serem lucrativos em 2024 na tela para você. Te vejo lá, hein?